vocês estão no programa Papo Carioca Trekker e hoje nós temos a grande prazer, né, de entrevistar o nosso querido jornalista, crítico, Paulo Gustavo Pereira. Paulo, valeu a sua presença. Poxa, muito obrigado por você estar aqui. Dá um alô aí pro pessoal. Olha, é sempre um prazer passar informação para novas gerações. E conversar sobre isso, meu amigo, não existe coisa mais prazerosa. Legal. Eu vou, para quem não conhece, eu vou falar um perfilzinho aqui do Paulo, né? O Paulo, ele é formado em jornalismo, né? Trabalhou no Jornal da Tarde, Folha de São Paulo, Estadão, Jornal do Brasil e foi diretor de redação da revista Sky-Fi News. Na televisão, passou pelas emissoras de Rede Tupi, Rede Globo, Rede Bandeirantes, Record, Rede Manchete e Cultura. Como assistente de redação, repórter, editor-chefe e chefe de reportagem. No SBT, dirigiu as transmissões da Festa do Oscar a partir de 1994. Repetiu a dose no canal TNT, direto dos estúdios da emissora em Atlanta, nos Estados Unidos, em 2007. Em 2005, lançou o livro Almanaque dos Seriados da Rede Ouro. E em 2010, o Animac, Almanaque de Desenhos Animados, pela editora Matrix. Também é autor do livro Mini Manual dos Desenhos Animados, publicados pela editora Matrix, também já em 2013. Hoje é colunista do Fipop, um blog da Jovem Pan, e apresenta ao vivo toda semana o programa Balanço das Séries, no Facebook e no YouTube. Esqueci alguma coisa, Paulo? Porque é grande, senhor. Não, não esqueceu nada. Eu só ia falar que eu também faço bolo, cozinho para fora. Mas isso aí não importa, não. Então vamos relembrar um pouquinho os velhos tempos, né? Lá quando você começou, você sempre trabalhou com jornalismo de cultura pop, né? Ou também trabalhou com jornalismo de outras áreas? Na realidade, não. Você sabe que eu comecei trabalhando na Tupi lá nos anos 70 e a vida é muito estranha, né? Porque, na realidade, eu queria fazer educação física. Depois eu resolvi fazer engenharia elétrica. Eu fui para Minas, para Belo Horizonte, fazer vestibular lá na Federal, na Universidade de Minas Gerais. Federal, né? Isso, e para engenharia elétrica. Passei. Enquanto eu estava voltando para São Paulo para passar férias, antes de fazer matrícula, etc., eu parei e pensei assim, peraí, eu já trabalho na área de jornalismo, já trabalhava, né? Eu gosto de escrever, pô, o que eu vou fazer em engenharia elétrica? Aí eu acabei desistindo, fiz vestibular aqui para a FUVEST, mas o vestibular da FUVEST foi o primeiro ano, inclusive, da FUVEST, era muito barra pesada, por mais que eu conhecesse de redação. Óbvio, a parte inteirinha de humanas eu tirei de letra, agora a parte de biológicas e exatas foi mais complicado. Acabei entrando no Objetivo me transferi 1 ano e meio depois para a Metodista, que eu vi que a Metodista tinha uma área muito melhor, muito mais base para você aprender um pouco mais da parte teórica, né? Apesar que da prática eu já estava acostumado a trabalhar com isso, a parte teórica era mais complicada, né? Vamos saber um pouco mais de filosofia, psicologia, sociologia. Sim, que é preciso para um bom jornalista. Não, com certeza, você precisa saber economia, todo esse tipo de coisa. E foi o primeiro ano de faculdade foi muito bom, porque eu mergulhei em tudo quanto era teoria, né, de comunicação, li muita coisa de Gramsci, como é que é, o pessoal da esquerda que falava sobre comunicação, né, e ao mesmo tempo entendia por que o Goebbels, o pessoal não gostava muito dele. Mas essa parte teórica foi boa para poder me desenvolver um pouco, inclusive em texto, né? Acontece que o meu negócio nunca foi... Assim, eu gostei muito de cinema, muito de séries de televisão, mas dentro da área eu queria ser chefe de reportagem, né? Uhum. Eu achava que esse negócio de você conversar com o repórter, pautar ele, discutir ele no meio de uma história, de uma matéria... Montar a história, né? Sabe, ajudar a contar essa história era um trabalho legal.
aí eu consegui ser chefe de reportagem. E descobri que, na realidade, você administra egos. Hoje eu não posso, porque, sabe, meu pai teve um problema, minha filha não sei o quê, hoje eu não sei o quê, eu cheguei a... não, pelo amor de Deus. Foi quando eu comecei a me desgostar um pouco da profissão. Eu achava que as pessoas eram muito, não sei se falsas é a palavra certa, mas assim, elas não se identificavam. Eu vestia camisa, sempre vestia camisa de todo lugar que eu trabalhei. Depois de um certo tempo, não é uma coisa muito pessoal, assim, né? Ou seja, apesar do cara querer contar uma história, querer contar alguma coisa, na verdade ele conta do jeito dele. Não é uma coisa muito pessoal e por isso às vezes tem esse problema de ego? Eu acho que sim. Eu sempre discuti muito essa parte. Eu lembro que na época se discutia a história do repórter participativo, que é o repórter que faz o stand-up, que conversa, que entra na história. Aí eu vi uma matéria muito doida de uma enchente que teve em Minas, e o repórter estava na canoa, falando, essa área aqui está toda alagada, não sei o quê, para você ver como foi. Aí vem a velha frase, para você ver como foi o desastre aqui, veja essa casa, ele pula dentro d'água e entra todo mundo cheio de lama até a sala, junto com o cinegrafista, vão mostrar. Eu falei, mas peraí, cadê a notícia, meu amigo? A notícia não é você nadando, e virou. Então, às vezes eu fico meio irritado quando eu vejo a cobertura da imprensa de um modo geral. Os caras querem ser mais importantes do que o fato. Não pode. Relata a notícia, você só, naquele momento, o transmissor da notícia. Pura e simplesmente isso. E como começou, então, surgiu essa coisa das séries, dos filmes e da crítica na sua vida? Bom, isso também foi interessante. Eu já trabalhava... Quer dizer, já trabalhava não. Eu comecei a trabalhar na Globo e a primeira pessoa que eu conheci lá num dia de gravação foi o Rubens Evald, né? Que nos tornamos grandes amigos, né? E com ele eu comecei a frequentar as cabines de imprensa, né? Então, assim, essa semana vai ter o IP vai mostrar para os jornalistas os 5 filmes do Hitchcock que faz mais de 50 anos que não são exibidos. 50 também é exagero. 20. Falei, e aí comecei aí. Então, esse cópia restaurada de Janela Indiscreta, Um Corpo que Cai, O Homem que Sabia Demais, do moleque, O Terceiro Tiro e aquele do jantar, meu Deus do céu, como é que é o nome? Bom, não vou lembrar. Eu não consigo lembrar de tudo, né? Então... e com isso, o que aconteceu? Eu comecei a adquirir esse hábito, eu comecei a ler mais as colunas dele, criticava não, né? Com um certo receio, não tinha tanto conhecimento assim, conhecia muita coisa de séries, coisa que ele não conhecia muito. Tanto é que nos guias que ele começou a fazer com DVD e que tinha muitas séries de televisão, ele passava para eu escrever. Escreve aí as séries e tal, que eu achava mais interessante, né? Foi, na realidade, um mix de momento e oportunidade. Eu estava na TV, na Manchete, e a gente ainda estava na casa da Manchete, antes de mudar para a redação, né, da oficial, e eu conhecia muita gente lá, tal, né? E a Manchete tinha acabado de lançar uma revista chamada Fatos, que era para ser, sei lá, concorrente da Veja naquela época. Uma revista semanal e tal. E aí, na redação da Manchete, eu recebi um press release da chegada da SIC Vídeo. A SIC Vídeo começava a lançar oficialmente títulos de filmes em VHS. Legal. Né? Depois você explica o que é VHS para o público, né? Porque muita gente não conhece. Nem sabe o que é, né? E aí que eu conversando com um amigo meu, escreve uma matéria aqui para Fatos. Falei, como? Escreve. Aí eu peguei e sentei eu nunca tinha escrito matérias, eu tinha escrito textos pequenos e curtos para uma revista da Hebraica, que tinha me contratado para fazer freela e tal, mas nada de texto, né? E aí eu escrevi o texto sobre a entrada da SIC Vídeo, com os títulos e tal. Aproveitei o embalo e passei por Paulo Marcum, na época que era o editor-chefe lá da Record, que eu também estava lá. Perguntei para ele o que ele achava, ele leu, corrigiu uma coisinha ou outra, não, tá bom. E publiquei esse primeiro texto. A partir daí que eu comecei primeiro a me enfronhar nesse mercado de home video. Senti que ali tinha muita coisa para ser feita,
né? Sim, sim. E Era um no mercado decorrer que estava surgindo, né, naquela época. surgindo, exatamente. E aí, logo que eu saí da Record, eu já não estava mais na Manchete, saí da Record, surgiu a oportunidade de trabalhar no SBT. Fui para lá e durante uma cobertura do Festival de Cinema de Gramado, né? Eu voltei, assim como outros colegas daquela época, o tapete me foi tirado debaixo dos pés. Né? Só que aí eu fui num evento e acabei cruzando com o Vieira, né? O Oceano Vieira, que era dono da primeira publicação de mercado, que era o Jornal do Vídeo. Na semana seguinte ele me liga e me chama para ir trabalhar com ele. Aí eu fiquei 2 anos ou 3 anos trabalhando lá. E aí foi quando eu realmente comecei a escrever muito mais e gostei muito dessa área de cinema. Mas eu nunca gostei de escrever crítica. Né? Crítica é um negócio muito... Além de ser pessoal, você pode envolver... dependendo do que você escreve, se você escrever muito bem, as pessoas vão muito na sua cola. Né? Sim. E eu acabei decidindo seguir uma linha mais americana de crítica. Que ele te dá muita informação, tá? E no final fala se o filme é bom ou não, mas deixa para você escolher se o filme é bom ou não para assistir. Então você dá a opção pro cara. Né? Você dá a informação, você passa os dados e informação. E depois, após isso, você faz emite uma opinião pessoal, mas não induz nada, né? Exatamente. É o que eu fiz, por exemplo, no assunto que nós vamos discutir sobre Picard. Né? Legal. Então, foi por aí. Depois aí fiz um monte de coisa dentro dessa área. Saí do jornalismo diário, que para mim foi maravilhoso, porque eu primeiro estava meio cansado desse negócio, né? Não saí totalmente, porque em 90, quanto é que foi? 92 ou 91, eu voltei a trabalhar no jornalismo diário, fazendo pauta na rede OM, né? Que hoje é CNT, se eu não me engano. Fiquei lá uns 6 meses, mas a situação quando eu entrei já estava um caos, né? E a emissora acabou fechando as portas e tal. Foi um saco. Na realidade, foi um saco. Explica aqui para os mais novos, né? A gente já até comentou sobre VHS. Como era antigamente ver as séries de TV, né? A gente ficava muito refém, às vezes, da TV, né? Simplesmente das emissoras abertas. E qual a dificuldade de ficar informado sobre os novos lançamentos, né? Nossa Senhora! Você sabe que a história das séries de televisão brasileira, ela vai muito bem até o final dos anos 70, depois esquece. Esquece porque a série deixou de ser um produto interessante, porque as emissoras de televisão começaram a investir muito nas séries brasileiras, principalmente a Globo. Mais novela, mais seriado. E que continuava sendo, né, o principal assunto do horário nobre. O que aconteceu é que, por exemplo, se você quisesse saber de uma série, o único jeito de você saber de uma série que está acontecendo lá fora é se informar através de jornais americanos, tipo Variety, Hollywood Reporter, que eram... Eu sempre falei que o meu sonho de consumo sempre foi assinar o Variety para receber ele em casa. Naquela época você fazia assinatura, pagava... Eu posso estar enganado, mas na época, tipo, $450 por ano. Uma grana. Uma grana. E você só começava a receber a revista, e nessa sua idade, a cada 2 semanas a revista semanal. Semana sim, semana não se recebia, porque era o jeito do correio entregar. Então, através, você conseguia saber o que estava entrando na televisão, a casa de programação, etc, etc. Porque, caso contrário, você tinha que ficar na dependência do quê? A Globo está exibindo Alto Man, né? O que é isso? Aí, de repente, o jornalista que tem acesso à informação direta publica no jornal. Então, assim, era realmente uma coisa muito complicada. Os guias de séries era uma coisa muito rara de você achar. Eu tenho um Halliwell aqui, de 1986, depois nunca mais foi publicado, que tem muitas séries, principalmente as inglesas. Depois um cara chamado Vincent Terrace publicou uma enciclopédia das séries. Foi lá que eu me baseei para escrever o meu livro, né, de seriados. Mas eu não tinha acesso a nada, né? Eu dou graças a Deus do cara que inventou a internet. A internet, porque a com gente ela, poder meu ter amigo, acesso, né? a tudo. Não, eu estou falando de redes sociais, mas Sim, acesso à informação sempre foi um negócio fundamental, né?
Então, assim, Somente na sua área, você na tem que questão do informar. Você tem que ficar Exato. informado um pouquinho antes para você poder informar. Para você poder passar a bola adiante, com certeza. Então, assim, na época do VHS, quando eu comecei a trabalhar no Jornal do Vídeo, a vantagem é que lá tinha a assinatura do Variety. Então, eu sabia dessas coisas todas que estavam rolando. E tirava muita informação de algumas revistas americanas que eu comprava por mim mesmo, né? A Starlog americana, a SFX inglesa, algumas revistas que focavam mais nesse público, no público de ficção científica. Foi lá, por exemplo, que eu vi pela primeira vez. Isso foi, acho que eu comprei, o primeiro número que eu comprei foi em 78, da Starlog. Não, era uma outra revista de ficção científica americana, que falava de uma série estranha chamada Battlestar Galactica. Isso era 79, cara. E eu falei, que caramba é isso? Aí tinha uns monstros de 4 braços, umas naves todas estilizadas, eram só os desenhos de produção. Aí, de repente, tá lá, 1979, Galáctica, astronave de combate, entrando no ar, no cinema. Falei, ué, mas aquilo é um filme de cinema. Ou seja, ainda tinha dificuldade, e tem uma outra dificuldade pessoal. Meu inglês era rude, era de tomar porrada. Eu só comecei a me tocar que eu não podia mais ficar nesse chove não molha, exatamente por causa de uma entrevista que eu fiz. A Tamil Tomita, que é uma atriz hoje, né, de várias coisas, ela está no Picard, por exemplo, Sim, né? sim. Mas o primeiro filme que ela fez foi o Karate Kid 2. Ela foi o interesse amoroso lá em Okinawa do Daniel San. Daniel San, exatamente. Então, ela veio para o Brasil lançar o filme e participar do Miss Nikkei, América Latina. Que eu não sei se ainda existe, mas era um concurso de Misses de descendentes do Japão. Orientais, né? E aí, eu vou lá fazer entrevista com ela. Tinha um tradutor, então eu faço uma pergunta, o tradutor responde, ela responde em inglês, tá, beleza. Até aí, tudo bem. Não teve nenhum problema. Acontece que 2 dias depois teve a premiere do filme. Na premiere do filme, eu fui lá para assistir e o diretor de marketing da Columbia não tinha conseguido embarcar no voo porque tinha chovido no Rio de Janeiro. Ele veio para São Paulo. E o publicista, quebra um galho para mim, vai lá e apresenta o filme, porque era uma apresentação formal, com um monte de gente, né? Tudo lotado e tá aí, lá vai Paulo Gustavo apresentar, né? Vocês têm que assistir o filme, que o filme é legal, vamos ver, vamos curtir, não sei o quê. Nós entramos, aí sentou eu, certo? Sentou a mãe da Tamil Twin, o pai e ela na outra ponta, certo? Quando, de repente, começa o filme. Só que colocaram no quarto rolo. Ué, eu falei, começou errado. Não, mas não tem... Cadê o... Não, peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu saí correndo, aí você imagina, passando na frente, excuse me. Foi para lá. Bom, qual que foi o mico dessa noite? Tudo bem. Conseguiram reverter, descobriram que tinham, tinham enrolado o rolo errado e tal. O cara conseguiu resolver a parada e passou o filme. E o George, que era o cara lá do Rio de Janeiro, George Rupp, me chamou para jantar com eles. Eles fomos num restaurante japonês. E quem sentou do meu lado? A Tamil Tomita. E eu não consegui falar. Ela falava e eu não sabia nada do que ela estava falando, porque o meu inglês era... Aí, a partir dali, eu falei, vamos tomar vergonha na cara, e comecei a fazer um curso de inglês. Né? Hoje eu não diria que meu inglês está 100%, mas que está... Sensacional essa exemplo, história. Conversar com as pessoas, né? Então, por exemplo, conversar com a princesa Leia e pedir para, olha, eu não queria incomodar você, mas eu queria tirar... Minha filha vai me dar uma bronca se eu não tirar uma foto com você. Não, vamos tirar uma foto. E aí foi um papo legal, assim, de foto, de fã com o ídolo. Então... depois disso, acho que depois que você aprende essa língua, que é basicamente a língua do entretenimento mundial, sua vida fica muito mais fácil. Não só como jornalista, como consumidor. Mas fica a dica aí para quem quiser ser jornalista, né? Que Exatamente. apure seu inglês desde o início, né? Eu vou te dar um caso muito curioso que aconteceu comigo, que eu fui para Buenos Aires para fazer uma entrevista lá na TNT de Buenos Aires. E junto comigo veio um jornalista de um site desses, que eu nem sei o que é, né? Mas é um jovem jornalista, tá? Eu vou só resumir a coisa, porque realmente eu me senti muito incomodado na pele dele. Porque ele não só não falava inglês, porque a gente começou a conversar em inglês com os assessores e tal, e eu tô vendo que ele tá murchando num canto. Aí eu falei, olha, seria melhor se a gente falasse um pouco de espanhol. Eu falo muito ruim espanhol, é muito ruim, mas dá para entender.
E ele também não sabia falar isso. Depois descobri que acho que ele nem falava português. Aí, no final da viagem, falei para ele, ó, é o seguinte, se você quiser continuar nessa profissão, você tem que aprender uma língua. De preferência, uma língua mais, entre essas, popular. O inglês é o mais correto para nossa área, do que espanhol. Espanhol é uma segunda língua. Francês é uma terceira língua, né? E vai por aí afora. Não sei se ele aprendeu ou não, se desistiu da carreira, mas eu sei que não dá, né? Você vai num lugar onde está todo mundo falando egípcio, eu falei, ih, acho que aqui não é meu lugar. Bom, então vamos passar agora para a área de ficção científica, né? Existe muitos críticos especializados nessa área, né? Eu sei que você já comentou sobre o seu trabalho com o Ewald, né? Mas ele também gostava desse mundo. Como é que era a sua relação com ele? Olha, você sabe que é muito engraçado, que o Rubens, eu conheci ele em duas fases. O Rubens que eu lia no Jornal da Tarde, na coluna que ele tinha lá, os filmes de hoje na TV, e o Rubens que eu conheci, digamos, quando eu conheci ele na Globo, né, e a gente batia papo, é o Rubens que eu conheci depois que eu saí da Globo. Ou não? Não. Deixa eu ver. 86. Não, já tinha sábado. No mesmo sábado. Hoje em dia, geralmente acontece isso. O cinema passa na sessão das 10 da noite no sábado, um filme que ainda vai estrear na semana seguinte. Sim, né? sim. Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas antigamente o filme estreava na segunda-feira e não na quinta, como é hoje. Né? Aliás, foi uma mudança estratégica extremamente interessante, porque você esperar a semana inteira para ir no final de semana, você perde aí uns bons dias de exibição do filme. Principalmente quando é um filme importante, né? Pois bem, aí estava passando Crocodilo Dundee 2. Né? Eles já tinham feito o segundo filme e a Universal começou a exibir ele num sábado à noite no Cinemetro, lá no centro da cidade. Aí eu tô lá comprando pipoca, porque cinema sem pipoca não existe no meu universo. Não existe, tem que ter pipoca. Né? Senão nem se concentra, né? Não. Aí encosta do meu lado. O que você está fazendo aqui, Paulo Gustavo? Eu olho para ele, Rubens. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ah, vim ver filme e tal. Só que na hora que nós entramos um do lado do outro, ele falou assim, não, aqui é um filme que ainda vai ter a cabine na semana que vem, então já que tem essa semana, eu vou assistir agora. Já aproveito o embalo e já assisto agora. Falei, tá, tudo bem, é uma lógica de trabalho. Pois bem, o senhor Ewald riu das piadas que todo mundo estava rindo do cinema. Para mim, o Crocodilo Dundee 2 não é tão bom quanto o primeiro filme. Sim. Que, aliás, eu não gostava, olha que absurdo, né? Como são as coisas de gosto popular. Eu não gostava do primeiro filme. Eu assisti e falei, mas por que todo mundo gostou desse filme, né? Sucesso mundial, o Paul Hogan virou estrela de Hollywood, não sei o que e tal. Eu revi recentemente e entendi agora por quê. Porque ele tem aquilo que o Chaves tem, que é o humor ingênuo. Sim. Né? E eu não estava numa fase de assistir, nunca gostei, nunca fui um cara de assistir Chaves, né? Porque não era da minha faixa etária. Sim. Não era do meu estilo de... E o Rubens do meu lado rindo das piadas que todo mundo estava rindo. Falei, ué, que coisa interessante. Aquela piada para desopilar o fígado, né? Sem querer ter nenhuma responsabilidade. É só uma piada mesmo para fazer desopilar o fígado. Exatamente. E o Rubens sempre teve essa postura muito interessante de não ficar longe do fã de cinema. Ele gostava do fã de cinema. Então, por exemplo, ele assistia alguns filmes que eu assistia junto, que ele falava, não, mas esse filme é maravilhoso. Eu olhava para ele e eu sabia que eu tinha gostado do filme, por exemplo. Ele gostou de Batman versus Super-Homem. Eu adoro o filme. E eu sou, dentro de uma certa comunidade de pessoas que gostam de quadrinhos, execrada, porque muita gente não gosta do filme. Eu, particularmente, gosto porque... eu acho muito divertido, porque o pessoal que gosta de quadrinhos não gostou do filme, porque, de repente, se sentiram traídos. Poxa vida, como é que... Os caras fazem o filme em cima da mãe do Super-Homem e do Batman tem o mesmo nome, como é que eu nunca percebi isso? E aí a frustração geral, entendeu? E assim, óbvio que tinha algumas coisas. Eu, por exemplo, gostei da adaptação de live action do Ghost in the Shell. Sim. E o Rubens assistiu o filme
gostou do filme, mas depois ele escreveu uma crítica negativa. Eu falei, mas não, quer assistir o filme de novo. Aí que eu notei que eu tinha algumas partes que eu não estava conseguindo entender, e aí quando eu entendi, eu não gostei exatamente disso. Porque se você assistir um filme, e esse é o grande segredo de você assistir um filme sem expectativa, você entra e vê o que o filme te traz de legal. É o que eu sempre faço com séries de televisão. O que ela está te trazendo de novo, de novidade, para você se manter atento no filme e acompanhar a série. Então tem que ser uma coisa do tipo. Então, quando o Rubens assistiu e falou, tá, mas isso aí, eu gostei mais do desenho. O desenho realmente, até entendo o ponto de vista dele. Eu gostei do filme. Eu sou um cara muito liberal, então eu gosto muito de coisas que o povo não acha muita graça. Não gostei de 120 Dias de Sodoma e Gomorra do Pasolini, tá? Filme desagradável. Tem gente que gosta. Né? Vamos lá. Peraí. Só voltando. E, então, ficção científica era um gênero, por exemplo, que eu me consultava muito com ele no começo, quando eu não tinha esse acesso. Por exemplo, o primeiro filme em VHS que eu assisti na casa dele. Ele estava escrevendo quando começou até a primeira coluna de vídeo de VHS de dicas, né? Eu fui na casa dele para levar o script do roteiro que ele tinha que fazer 2 dias depois, que morava ali perto da Globo. Fui eu e um amigo. Não, vem aqui, a gente toma um café e você assiste alguma coisa comigo. Aí ele me mostrou um filme que, graças a Deus, não entrou no cinema, porque era muito ruim, chamado Mega Force. Né? Mas eu assisti e falei, não, mas isso é o VHS? Aí peguei a fita, olhei e tal. E é gozada, né, quando você começa a consumir isso. E tanto é que eu levei muitos anos o VHS. Olha, eu comprei o primeiro o primeiro aparelho da Philco e eu estava de férias. Eu assisti 88 filmes de ficção científica de uma locadora que tinha lá na Omni Video. Não, todos eram piratas naquela época, não tinha como escapar, né? Tanto é que a entrevista que eu fiz, quando a SIC entrou em 85, né? Então você imagina a evolução, 84, né? Teve muita coisa que aos poucos foram retiradas. Mas a pirataria sempre existiu, né? Ainda existe hoje em DVD. Existe pirataria em coisa, na internet, por que não vai existir, né? Mas eu assisti muita coisa e eu me perguntava para ele, eu assisti Metrópolis, eu achei um filme estranho. Ele é um filme estranho, porque foi feito assim, é o início do Fritz Lang, papapá. Tanto é que eu tenho ele até aqui, em algum canto aqui dos meus... Deixa eu ver se é aqui, ó. Eu tenho uma das versões do Metrópolis aqui, ó. Ah, que legal. Tem uma versão americana, mas não é, olha que interessante, não é a versão final do Metrópolis. Porque essa daqui é uma versão restaurada, que eles conseguiram recuperar, sei lá, mais 20 minutos de filme, e depois que eles fizeram essa versão, saiu o pessoal do Instituto de Cinema da Argentina descobriu mais cenas do filme através de uma cópia que estava não sei aonde, no armário de não sei quem. Mandaram para o Instituto Goethe, era realmente a filmagem do Fritz Lang, e incorporaram na última e derradeira versão, que agora tem 140 minutos. Nossa senhora, legal. Agora vamos dar um pulo, né? Vamos dar um pulo agora. Porque vamos passar para o panorama agora atual das séries, tendo em vista essas plataformas de streaming, né? A internet veio, trouxe as plataformas de streaming, né? E com isso houve uma explosão de séries e também uma explosão de séries sci-fi. Comenta um pouquinho sobre isso. Olha, como é que eu poderia dizer assim de uma forma bem romântica? Eu elevo os meus braços ao Todo-Poderoso e falo, obrigado por terem criado o streaming. Apesar que deve ter sido um japonês ou um alemão que criou esse sistema de condensar imagens em alta qualidade para transmitir pela internet. O que aconteceu, na realidade, primeiro você tem 2 momentos. O primeiro momento foi a evolução do conteúdo da série. Então lá, quando o seriado era só de rede de televisão, quando entraram 3 séries que são o divisor de água da produção de séries, Sopranos, Sex and the City e Oz, na tal da, como é que é o nome? A rede, a HBO. HBO. Né? As séries começaram a ficar mais encorpadas, com mais conteúdo, com a qualificação de séries para adultos, né?
E ao mesmo tempo, séries começaram a atrair grandes nomes do cinema que não estavam querendo fazer televisão, mas viram que, pô, olha como mudou, né? Então você pega aí. E a cinematografia também, né? A fotografia, tudo, nossa, filmagem, roteiro, qualidade, tudo melhorou 100%. Você pega os roteiros da família Soprano, se você pegar 3 episódios, é um puta longa-metragem, é fantástico, né? Isso é a primeira evolução. A segunda evolução é a seguinte: bom, muita gente aprendeu com o que aconteceu aqui, nessa primeira parte. Roteiro, bom elenco, principalmente boas histórias, porque sem isso, sabe, história, roteiro e direção de atores, meu amigo, você pode ter quem você quiser fazendo o que quiser. O Bruce Willis junto com o George Clooney e a Glenn Close, todos juntos numa única série. Se ela não for boa, ninguém vai assistir nicas. Então precisa... E se eles não forem bem dirigidos, pode ter certeza que vai tudo pro vinagre. E aí, depois que isso já aconteceu aqui, o que aconteceu agora com o streaming? Abriu a possibilidade de você fazer o que você quiser, sem precisar ficar desesperado se vai dar uma audiência do tipo rede televisão. Eu lembro de uma entrevista do Gene Roddenberry, que a grande frustração, que quando convidaram ele para fazer a nova geração, ele falou, olha, eu faço desde que não seja para rede televisão. Não, vai ser para syndication. O syndication nos Estados Unidos são as redes independentes de TV, né? Que passam, tem redes de 4 canais, 5 canais e tal. E aí eles pegam a programação, eles se afiliam à grande rede de televisão, ABC, CBS e tal, e do resto do período passam o que eles quiserem. Então, por exemplo, a nova geração teve mais de 100 canais sendo exibidos nos Estados Unidos pelo syndication. Então agora eu posso fazer um seriado sem a preocupação de ficar com a espada de Damocles da audiência, do Ibope na minha cabeça. É o que aconteceu com o streaming. Então, o que acontece? Você produz uma série, tem uma ideia. Então, você leva pro canal. O canal, pô, tem uma ideia do cacete, vamos lá. Pá. Aí você produz. Aí você tem o feedback instantâneo. Olha que do cacete. Você tem o feedback instantâneo se ela funciona ou não. Instantâneo. E se a pessoa gostou, o cara consegue visualizar se ela viu mais de uma vez ou não. Exatamente. Ele parou aqui, mas ele vai continuar. Por exemplo, eu vi um negócio muito engraçado. Eu não tinha assistido... Eu assisti, acho que 5 minutos do primeiro episódio da 3ª temporada do Demolidor. Que eu já não estava com saco de assistir. Aí, recentemente, eu recebi um e-mail dizendo assim, Paulo Gustavo, você deveria retomar essas séries. E tá lá, o Demolidor. Falei, ué... Eu pensei que eu tivesse assistido, não. Tá lá, eu assisti só 5 minutos do primeiro episódio. Então, essa parte de computação, de como conseguir essas informações, é o diferencial do mercado. Tanto é que a Netflix está aí, mesmo sofrendo bombardeios atômicos e nucleares de Disney no canto, com a Disney Plus, da futura... Da Amazon. Mas a Amazon ainda ela tem boas produções de alto nível, mas ela é pequena, que nem a Apple TV Plus. Mas vai ter um embate geral quando tiver a HBO Max agora em maio nos Estados Unidos. E qual que foi a grande sacada dela? Você tem toda sexta-feira séries novas. A grande sacada foi abrir o canal para séries dos outros países. Sim. Onde em sua vida você ia poder assistir num canal, vamos lá, um canal tipo AXN, né, do TV por assinatura, um seriado sobre um cara que descobre que ele como é que é o nome? Que ele é descendente de um grande protetor da humanidade e que ele agora ele vai ter que proteger a humanidade contra os imortais que querem acabar com a humanidade. Aí você fala, pô, que ideia interessante, parece meio super-herói e tal. Aí você vê que é uma série feita na Turquia, baseada numa lenda turca. E a série é muito boa, chamou O Último Guardião. O Último Guardião. A série Kingdom, que é uma série de zumbis na Coreia no século XIV. Uhum. Né? Aí você tem... eu assisti... Como é que é o nome? Golden... uma série feita recentemente, a primeira produção para a Netflix na África do Sul, uma série de espionagem. E aí você descobre que as pessoas estavam loucas para fazer seriados e que queriam fazer seriados diferentes do que todo mundo quer fazer. Aí, aqui no Brasil tem seriado sobre prostituição, seriado sobre bandido, ou fazendo apologia ao crime,
Ou, não, eu vivi Teve na até cadeia. de ficção científica, né? Falta ficção científica. A única de ficção científica, os caras a crítica principalmente, detonou que é o 3%. É. Eu assisti a série, eu acho que faltou produção na série. Sim, faltou né? dinheiro, né? Faltou dinheiro, mas era a primeira série, foi feita, tá lá. As outras têm mais recursos, conseguiram fazer mais coisa. A quarta temporada vai ser a última, disse que tá muito legal. Tem uma outra série que eu assisti ela inteirinha num único dia, uma série brasileira também do mesmo criador do 3%, que é aquela série que você tem acompanhando você o dia inteiro um dronezinho, né? Se você estiver começando a sentir desejos estranhos, ele aponta na central e fala, meu amigo, você não pode fazer isso, você é um cidadão de bem, né? Eu esqueci o nome da série, mas eu assisti a série, achei legal. Coisa mais linda, um seriado da Netflix, que muita gente torceu o nariz, mas ela é muito bem escrita, um elenco legal, sobre 4 mulheres em 1958 no Rio de Janeiro, meu amigo, sem fazer apologia ao feminismo, ao empoderamento da mulher, nada. 4 mulheres tentando sobreviver à sociedade machista daquele tempo. Uma história bem costurada, ou seja... Bem costurada e mandando a mensagem, né? O quê? Mandando a mensagem, né? Mandando a mensagem. Exponda. Você tem uma série russa sobre androides, que é o Better Than Us, que eu, aliás, achei extremamente legal. A programação do horário nobre. Hoje eu vou assistir tal série de tanto a tanto, dependendo da quantidade de canais que você, de acessos, streaming que você tem. Porque hoje todo mundo está produzindo, óbvio, que infelizmente por causa do coronavírus, né, todas as séries foram suspensas. Né? Então, por exemplo, uma que eu estava muito ansioso de assistir é a nova versão, o Senhor dos Anéis, que a Amazon está aprontando, né? A Amazon também está aprontando uma série baseada em livros um livro de ficção, de fantasia e ficção, chamado Roda do Tempo. E a saga inteira são 14 livros com 1000 páginas cada um, meu amigo. É a história que não acaba mais. Não é que nem o Game of Thrones. O livro é de 96, aí descobriram isso, vamos fazer e tal, não sei o quê. Eu li o primeiro livro e, sinceramente, eu não gostei do estilo do George... como é que é? George R. R. Martin, né? Não gostei do estilo dele de fazer cada capítulo é o nome de um personagem. Depois de um certo tempo, você consegue decorar todos os nomes dos personagens, você acaba se confundindo. Eu me confundi e acabei assistindo a série. Dizem que a adaptação até a 5ª temporada é muito boa. Eu achei maravilhoso, porque eu não aguentava mais neguinho que lê o livro falando assim, inclusive na 4ª temporada tem tal coisa, me contando antes de assistir o seriado. Foi um horror. Então hoje tem essas coisas muito importantes. O canal streaming abriu a perspectiva de se assistir tudo de qualquer lugar do mundo. Beleza. E como é que a gente vê, então vamos começar a falar de Star Trek, né? Como é que a gente vê, então, Discovery e Picard, né? Como é que estão inseridos todas essas plataformas? O que você achou disso? Bom, primeiro de tudo, digamos, existem lendas urbanas e lendas formais sobre por que existiu o Discovery, né? Primeiro que a CBS estava querendo... Veja, tudo por causa da Netflix. Nenhum canal streaming nos Estados Unidos foi criado porque, isso é uma ideia legal. Não, a Netflix fez, está dando certo, vamos fazer também. Né? Sim. Então, o Disney Plus é isso. A Amazon é a mesma coisa. O Apple TV Plus também é isso. E aí vem a CBS. A CBS já tinha um canal streaming, chamado CBS All Access, que fazia o quê? Passava o episódio da noite anterior, no dia seguinte. Eu disponibilizava assim que o seriado passava no canal, o episódio. E aí ia montando, né? Semana a semana, até você, de repente, assistir a série inteira. Era um negócio que ela fazia... Uma das coisas que ela tinha feito foi fazer um acordo com a Amazon. A Amazon vendia os episódios das séries da Horário Nobre. Começou a fazer isso constantemente. Então, você pagava lá NCIS. O episódio da última terça-feira, você paga $2,50 para assistir se você perdeu. Né?
ou se você quiser colecionar digitalmente. Porque hoje dificilmente você perde, porque tem o TiVo, né, que grava toda a programação e tal. Bom, ela precisava de atrativos. Ou seja, vamos produzir coisas exclusivamente para o canal. Mas o que nós vamos... por que a gente faz alguma coisa de Jornada nas Estrelas? Nossa propriedade. Descobriram que tinha Jornada nas Estrelas no catálogo. É que nem o Michael Eisner quando ele era da Paramount. O que tem alguma coisa aí parecida com o cristal de Star Wars? O que a gente quer fazer? E aí, eles começaram a desenvolver o Discovery. Né? Chamaram o Brian Fuller, que já tinha feito muita coisa para a CBS, inclusive aquele seriado que eu acho muito legal, e que felizmente só tem 3 temporadas, que é o Hannibal, né? Uhum. Que eu não sei o que poderia ter depois do que ele faz no seriado, Cruz Credo. Bom, e vamos fazer uma série de Jornal das Estrelas. Ele também já tinha escrito Jornal das Estrelas, foi roteirista, não sei de qual das séries novas, né? Então vamos fazer. Então a ideia dele, inicialmente, isso eu lembro de relatos na época, fazer uma antologia. Cada temporada ia contar uma história diferente. Sim. Por algum motivo, resolveram, não, vamos tocar, vamos fazer isso aí, que isso é um atrativo legal para os fãs, vamos fazer, se passa 5 anos antes da tripulação do Kirk, né, e tá, bom, tudo bem. Só que aí começou o problema. Quando a série entrou no ar, e aliás já tinham 8 episódios produzidos, né, dos 16, 17 que tem, é isso? Alguma coisa assim. O Brian Fuller, ele pulou fora antes, né? Pulou fora, por quê? Porque eles decidiram não fazer uma antologia, mas vamos fazer uma série regular com esses personagens. Mas, meus amigos, se passa 5 anos antes, olha a tecnologia que nós estamos colocando aqui. Tem holografia, painel holográfico, tem o Diabo 4, isso não tinha 5 anos na série original. Não, mas isso é uma versão do que? Olha o combustível que nós estamos testando nessa série. É um combustível biogênico, nem existia isso. Ou seja, ele ficou puto da vida e saiu. E aí o que eles fizeram? Assumiram a série da pior maneira possível. Então vamos contar a história A ideia era fazer uma antologia e, pela primeira vez, a antologia ia focar num tripulante comum e não num capitão. Sim. Né, que todas as séries fizeram. Então, vamos lá fazer a Michael Dorman ser a personagem principal. E aí acabou virando série e criando todas essas arestas, porque a minissérie ia até o metade da série, quando tinha o Universo Espelho. Daí para frente já é elucubração dos novos criadores. A segunda temporada é totalmente elucubração. Agora, a terceira, eles criaram a segunda temporada, porque aí nesse meio tempo entra um cara que entende Jornada nas Estrelas, que é o Alex Kurtzman, né, que foi um dos roteiristas de Star Trek junto com o Roberto Orci, e o filme do J.J. Abrams, né? Também, E ele fala, não, vamos baixar a poeira, nós vamos aproveitar. Esses personagens são muito bons, eles estão no lugar errado. Né? E o que eles fizeram? Eu não sei se a gente pode falar isso, se é spoiler ou não, para quem ainda não assistiu. Bom, eles são mudados de tempo. Né? Sim. E aí eu acho que a partir daí, na terceira temporada, começa tudo do zero. E aí vai ser realmente a história de Discovery, não o que aconteceu antes. Né? Isso. É um seriado liberal, tem todas essas coisas interessantes da série. Eu não achei ruim, achei legal. Principalmente quando entra o Universo Espelho e alguns personagens recorrentes da série clássica. Né? Como o Mud, por exemplo, que aparece no filme. Mas, quando você é tracker é assim. Tracker é tracker. Tracker não tem meio tempo. Ou gosta, ou odeia Guts, né? Então, eu me considero um tracker diferente. Porque eu não gosto totalmente da série clássica. Eu acho que ela tem altos e baixos, muito mais baixos do que altos. Principalmente a terceira temporada. E não é... Nossa, se fala. Apesar que tem coisas interessantes lá, mas... Tem. Não é por causa disso. É por causa da interpretação do Kirk, do William Shatner. Eu não sei se vou seguir mais a série, né? Mas, não. É que os episódios... É que nem você assistia a nova versão do Além da Imaginação, que tem na Amazon. Tem 2 ou 3 episódios do cacete, mas o resto é meia boca, né? Um seriado, você não consegue fazer 100% o seriado funcionar. O seriado que funciona 100%, geralmente ele tem 10 episódios, ou 13,
Seriados, por exemplo, Família Soprano, né, que consegue condensar a história de que deveria ser em 22 a 24 episódios em 13, 12. E naquele estilo de uma história muito melhor do que ficar enrolando. Naquele estilo de novelização, né? É a história da temporada, não do episódio. Por isso que eu achei muito legal, uma das evoluções que a gente tem que dar graças aos roteiristas da nova geração, foi de criar arcos de história e criar cliffhangers. Então, o personagem... Porque antigamente as séries não tinham isso. Elas só começaram até a partir de Jornada nas Estrelas. Quem pegou a primeira brecha para poder fazer esse negócio de Jornada das Estrelas, a nova geração, a primeira brecha para seguir essa linha de, vamos contar um arco de história sobre um personagem que aparece no episódio, mas depois ele aparece em 2 outros. Porque nas séries antigas, quando isso acontecia, o personagem principal não podia fazer referência ao que tinha acontecido. Você lembra quando aquele cara veio aqui? Bem, ele está aqui no meio da rua. Por quê? Porque, segundo os executivos, se por acaso falta luz numa parte dos Estados Unidos, o cara só vai ver a reprise daquele episódio que ele perdeu lá pra frente. Então essa história tinha que ter começo, meio e fim no mesmo episódio. Isso. Então não podia ter recorrência. Né? A menos que tinha uma recorrência do tipo assim, um policial tomou um tiro e ficou aleijado, então ele vai começar a andar de cadeira de roda. Então ele vai estar sempre de cadeira de rodas. Né? Mas hoje, eu sempre achei isso legal. A história dos Borgs, a história dos universos paralelos, dessas coisas de realidades alternativas. Então, assim, você tem altos e baixos na nova geração, como tem altos e baixos em todas as séries de Star Trek, mas aí você entra naquele dilema. E o que fazer com isso? Nada. Você assiste, se gostar ou não. O lance das novas séries, isso que eu acho interessante, que é o que acontece na segunda temporada de Discovery, é que ela tem um arco inteiro de história com o mesmo assunto. O que são as luzes vermelhas. Então, a cada episódio acontece um fato que vai colocando a história no seu devido eixo. Está encaixando um quebra-cabeça. Exatamente. É o que acontece em Picard. Por que eu gostei de Picard? Porque pela primeira vez você tem uma história de Jornada das Estrelas que você não precisa assistir nada anteriormente de Jornada das Estrelas para gostar da série. Não precisa ter uma referência. Será que eu preciso assistir a nova geração? Nada. Se você assistiu, se você é fã, você vai ver um monte de referências dentro do episódio. Por exemplo, olha, na sala dele tem um livro que é daquele episódio 32. Tanto faz, o livro está lá na estante, ele não vai ter nenhuma relação dentro do... Mesmo que ele pegue o livro e leia alguma coisa, não vai ter problema nenhum. Para quem não viu... Agora, para quem não viu, não tem problema nenhum. Para quem viu, ótimo. Agora, quem não viu, para mim, assim, é a história. É uma história feudal, é o velho samurai. É o velho samurai que está ali num cantinho, quando de repente acontece uma coisa na fronteira, aí chamam ele para ajudar, porque ele é o único que tem experiência, ou como diria nos tempos modernos, expertise, né, para resolver o problema. Né? E é isso que tem E é isso que eu acho que a série foi muito boa, porque à medida em que você vai vendo os episódios, ela vai te construindo outras informações sobre quem é o Picard, quais são as pessoas que ajudaram ele, ou as pessoas que participaram da vida dele, né? Então você vai sacando, vai descobrindo isso desde o primeiro episódio, o segundo, terceiro. Quando chega lá quase no final, você já fala, Picard é meu amigão, eu tô com ele nessa parada. Ninguém vai me tirar esse prazer de ficar junto com ele até o final, de resolver essa história toda. Exatamente. Né? Então, eu achei extremamente bem sacada essa ideia, e eu acho que qualquer série de Jornada nas Estrelas queira se dar bem, ela tem que ter isso em mente. Ela tem que cativar outros públicos para que ela permaneça no ar e, vá pulando de público em público. Eu me ressinto muito, muito, e ter feito uma besteira com a minha ilustríssima filha, que adora Guerra nas Estrelas e tal, mas eu convidei ela para ir no cinema assistir comigo um filme de Jornada nas Estrelas, e foi um manhaca, horrível. E óbvio, porque era um filme que tinha muita referência, que é Star Trek Generations. Sim. Então era referência da... Mas pai, quem é esse cara? Eu falava para ela, e esse aqui é... Então ela saiu do cinema extremamente frustrada. Tanto é que o filme que a geração dela
que deveria ser o filme para a geração dela entender Jornada das Estrelas e curtir, é o Star Trek do J.J. Abrams, que tem essa pegada mais de batalhas, explosões, corridas, perseguições, mais adrenalina, que tem mais esse espírito, né? Não aquela coisa mais ficção científica clássica, né? Dos filmes de Jornada das Estrelas, né? Acho que os dois filmes que saem um pouco fora dessa rota é A Ira de Khan, que recorre a um personagem principal, e o sexto filme é A Terra Desconhecida, né? Que tem mais ação, mais intriga, né? Sim, diferente daquelas coisas mais conceituais. Os dois têm uma história própria, né? Bem marcada. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Uma história própria bem marcada. Então, é essa história que faz quer dizer, o roteiro, no final das contas é o roteiro, né? É o roteiro bem amarrado que faz com que o filme tenha essa capacidade de atrair. Eu gostei muito do Picard por causa disso. Tem alguns personagens, aliás, os 4 dos personagens, dos atores estiveram aqui no Brasil durante a CCXP, né? E o papo básico é assim, nossa, como é legal trabalhar com o Patrick Stewart, porque ele é muito legal, ele tem história, ele tem não sei o que, papapá. E por quê? Principalmente porque eles não podiam falar sobre o filme, sobre o seriado, tinha um embargo de não poder falar nada. Então, mesmo, foi engraçado. Se eles falassem qualquer coisa, ia entregar muita coisa, né? Ah, sim. Principalmente cada um dos personagens. Tem personagens ali que... Então, um dos atores que faz um personagem importante da história, você fala assim, nossa, é aquele cara lá. Só que quando ele se apresenta dentro da história, tanto faz. Ele vai ser uma memória afetiva de quem assistiu a nova geração, vai. Mas quem não assistiu não tem o menor problema. Todos os personagens que aparecem, mesmo o personagem que era o braço direito do Picard na série antiga, quando aparece está no contexto, tudo tem contexto. Eu falo isso para você e para todo mundo que está assistindo, porque eu entrevistei uma vez o Joe Schumacher, quando ele veio lançar aqui no Brasil, junto com o Chris O'Donnell, Batman e Robin, aquele filme, acho que é 94 lá do... 94. É isso? 94? Acho que é. Bom. Por aí. Com o George Clooney e tal. E, putz, todo mundo tava cheio de dedos, né? De falar assim, meu amigo, você não exagerou muito naquele negócio de colocar os biquinhos nos seios, dos uniformes. O filme é muito colorido, tem 4 vilões, né? Eu, como nunca tive problema com isso, perguntei para ele, você não acha que o filme ficou muito colorido? Ficou muito parecido com o seriado dos anos 70. Não é o Batman sombrio, mas sabe? Vem a frase. Sabe o que é? Eu fiz um filme, não para o fã de história em quadrinho ou do seriado. Fiz um filme mais genérico. Aí eu falei para ele, mas ficou genérico demais. Aí alguém entrou no meio e perguntou outra coisa. Porque o Schumacher ficou literalmente com uma cara tão incomodada com o que eu perguntei, que se você pegar o DVD da edição especial do Batman e Robin, tem uma entrevista dele lá, em que depois foi reproduzida no YouTube pra caramba, onde ele faz o meia culpa de ter feito o que fez com o Batman e Robin. Ele literalmente detonou a franquia. Tanto é que a gente só conseguiu ver Batman depois, no 2000 quando é que é? 2004, 2005, que é o Batman do Nolan. Por aí, quer dizer, o cara ferrou a franquia. E ele confessa isso. E confessa com razão, pelo amor de Deus, é um personagem sobrio, tenso, aí ele fica discutindo com o outro, só fora o negócio do cartão de crédito do Batman. Ai, meu Deus do céu. Tudo bem. Isso é uma das coisas que a gente tem que aturar, afinal de contas, cinema é meio universal e muita gente acha que, segundo o George Clooney, foi o melhor filme gay que ele fez até hoje. Legal. Muitas histórias boas. E assim, houve uma discussão muito grande sobre se Discovery Picard foi sucesso ou não. Aí a gente vê alguns dados, né? A gente tem alguns dados. Eu sei que essas plataformas, os dados são muito fechados. Aliás, eles trabalham com dados, né? Estatística, essas coisas todas. Eles procuram segurar os dados. Mas no seu meio aí, o que realmente é verdade? Picard e Discovery foi um sucesso ou não? Como é que você avalia o sucesso de uma série de televisão? Você bota ela no ar
a audiência vai subindo, ela se mantém num patamar durante um determinado tempo, aí se renova a série, o patamar eleva e continua. Você vê Grey's Anatomy, né? Ou mesmo séries mais, como por exemplo, Arquivo X, que era no canal aberto, né? 9 temporadas, mesmo mudando o elenco a partir da 7ª, né? Acontece que, vamos assim dizer, esse pessoal tem a maquininha. Qual que é a maquininha? Imagina o seguinte, o CBS Access avisa nos jornais americanos, olha, assine CBS Access, porque você vai ter acesso com exclusividade à série Star Trek Discovery, produção original da CBS Access. Você não vai ver nenhum canal, de lugar nenhum dos Estados Unidos anunciando CBS Access. O que acontece? O que aconteceu? Isso é o que eu suponho. Os caras começaram a ter assinatura. O seriado entrou no ar. O episódio piloto, que é de 1 hora, né, parte 1 e 2, é muito bom. Vai lá, aí de repente começa a declinar e tal. Aí entra o tracker, que não gosta. Então o que eles fizeram? Primeiro dar continuidade à série, já tem uma 2ª temporada, que foi anunciado na metade da exibição da série, que era uma série que foi exibida semanalmente, e não tudo de uma vez, aqui no Brasil, inclusive. Né? Esse foi o acordo que a Netflix fez, que a Amazon fez também com a CBS, vamos passar esse seriado, passou no dia seguinte, já está disponível para vocês. Né? Então você tem como verificar quem está contente e quem não está. Você vê, por exemplo, o cancelamento de assinatura assim que o episódio X passou de Discovery. E você vê quantas pessoas continuaram com assinatura até o final. Você não fez nenhuma promoção. Como, por exemplo, a Disney está fazendo promoção para quem tem o serviço da Verizon, que é um desses de internet lá, te dando um ano de grátis. A Apple TV Plus, se você comprou um Apple, um tablet, qualquer coisa da Apple lá nos Estados Unidos, ou aqui mesmo no Brasil, você vai lá, assina não sei o quê, e tem 1 ano grátis. O X da questão é, depois de terminar 1 ano, você vai pagar? Bom, isso é outra discussão. Então, aí você tem a maquininha dizendo assim, quem saiu porque não gostou e quem ficou. Então, imagine o seguinte, vamos fazer um número para fazer cálculo fácil. Durante o período que eles estão anunciando, está vindo um monte de gente fazendo assinatura. Entrou no ar o seriado, tem lá 10 mil assinantes novos. Além dos normais, tem novos. Esses caras entraram por causa de Discovery. Legal, então vamos trabalhar com eles. A série está indo, mas aí tem, desses 10 mil, tem pelo menos uns 1.500 trackers de carteirinha. Esses trackers de carteirinha acharam uma bosta. E o que fizeram? Cancelaram a assinatura. Porque lá nos Estados Unidos, você não gosta, você cancela. Aqui tem aqueles lances de, não, você tem que esperar 3 meses para cancelar e tal. Né? Isso é outro rolo de economia. A mesma coisa com Picard. Então começaram, olha, Picard vai ser o seriado. Então começou a crescer o número de pessoas fazendo assinatura. Quando entrou no ar o primeiro episódio, e todo mundo falou, nossa, não quer... teve uma queda, né? Uma queda normal, que são os trackers que, imagina, ficar desse jeito, blá, 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 não vou assinar mais essa porcaria, não vou ver mais essa porcaria. Conheço muita gente aqui do Brasil que fez exatamente isso. Imagina, né? Então você consegue mensurar, tanto é que o seriado estava no ar no seu 4º episódio, quando o Patrick Stewart foi entrevistado naquele programa, acho que é The View, que uma das apresentadoras é a Whoopi Goldberg, Sim. E ele convidou ela no ar para trabalhar na segunda temporada. E ela aceitou. E a segunda temporada tinha sido autorizada um dia antes da entrevista. Então, que para o resultado aqui? Então vale a pena. Olha quantas pessoas assistiram, quanto desistiu, e vai ter um monte de gente assistindo até o final. Então, isso são dados que, obviamente, isso é tudo especulação minha, mas tem uma certa lógica. Porque você não vai fazer, como foi feito no seriado do Baz Luhrmann, lá do Get Out, né, da Netflix, que é um puta seriado com efeitos e com... mas é um seriado que não se comunicava com o público que curte essa coisa moderna do streaming. Era um seriado que falava sobre os guetos musicais dos anos 70 em Nova York. E ainda falando de um jeito como se fosse filme de Blaxploitation, né? A molecada não gosta dessas coisas. E o seriado foi cancelado. Logo que terminou, e esse foi o seriado que, né, joga tudo de uma vez,
foi cancelado. Não vai ter segunda temporada. Né? Então é assim, é fácil de você ver se funciona ou não quando você assiste o primeiro episódio. Tem muita coisa que eu assisto e falo, eu acho que pode até funcionar, mas eu não vou assistir. Período do Espaço, por exemplo. Pô, essa adaptação é maravilhosa. É outro seriado que... Outro seriado que eu tenho brigas com vários amigos meus que são fanáticos que eu acho que gostam mais do Dr. Smith do que da série. Eu achava o Dr. Smith o cara que deveria ter sido expulso pelo Airlock no segundo episódio. Não tá fazendo. Olha o que esse cara já fez aqui na nossa viagem, joga ele fora. Não, mas aí criou todo aquele fandom no mundo inteiro. Olha como ele é engraçado. Um cara que é um médico, tem um caráter, mas que transformou literalmente a Júpiter 2 num bordel. Depois se transformou numa orquídea. Não dá para levar um cara desses a sério. Esse personagem realmente não. Já a doutora Smith da série, meu amigo, ela é o capeta encarnado. Ela tem umas camadas então, assim, muito boas, né? Excelentes. Ela é muito, literalmente, vil, né? Ela é asquerosa. O que ela apronta naquela série é de arrepiar. E você consegue a série vai ter só 3 temporadas. Se enganar com ela, né? Ela tem horas, tem momentos que ela tá em cena que você acredita nela no que ela tá falando. Exatamente. E aí criaram uma história que ela tem a única semelhança à história dessa migração da Terra para um outro lugar, mas a história da família Robinson, ela tem um peso muito legal. O fato do marido e a mulher não estarem juntos, porque eles estavam separados, e as circunstâncias vão fazer com que a relação deles mude. Ela é a líder da equipe, e não ele como era no... Então já não tem o pátrio poder ali, né? Os personagens são legais. Quando você vê que a Judy, né, que é negra, foi o primeiro marido você vê, pô, e o novo marido assumiu a família, criou outros filhos. Putz, é um negócio muito legal. Né? Fala da modernidade de hoje, fala da inclusão social, se é que é a coisa politicamente correta, mas tem uma história de ficção científica soberba. E é por isso que você não pode se deixar levar pelo primeiro episódio. Eu como trabalho com isso todo dia, assisto todo dia uma série diferente, eu me restringo o direito de assistir o primeiro episódio. Se ele não me pegou, eu passo para frente. Muita gente gosta, vou falar outra heresia aqui, de Casa de Papel. Mas quando eu assisti o primeiro episódio e comecei a ver o segundo, eu falei, não, eu já vi isso acontecer. Não, desculpa, não é por aí. Não é isso, não é o meu... Não vou perder meu tempo. Já em compensação, uma outra série espanhola, que pouca gente fala, mas é maravilhosa, é uma ficção científica deliciosa, é Ministério do Tempo. Então, assim, existem... Tem que assistir, ela é maravilhosa. Eu queria assistir o Kingdom, né? O seriado de zumbi na Coreia medieval. Pô, já pensou? Que coisa maluca? E é maravilhosa. A segunda temporada, ela tem um pique, rapaz, que é fantástico. E para mim foi muito legal descobrir o Dokurama, né? Que são as noveletas coreanas, que tem 16 ou 18 episódios e só. Se tem mais temporada, isso se discute depois, que é o caso do The Good Doctor, né? Uhum. Que tem 3 temporadas lá fora, mas nos Estados Unidos resolveu terem mais, né? Bom, e... Fala agora um pouquinho do seu programa, né? Do seu programa Balanço das Séries, do Almanac de Seriados. Fala pra gente como é que é isso como é que é esse trabalho que você está fazendo no YouTube, Facebook? O que acontece é o seguinte, o Rubens uma vez tinha me levado para fazer uma entrevista num canal streaming que ele participava, chamado TV Geração Z, onde eu fui falar sobre o livro, né? E em seguida, ele saiu de lá, porque ele começou a ter mais compromissos que ele não podia aceitar, e aí me indicou para fazer o programa. E aí eu comecei a fazer um programa lá toda semana sobre séries de televisão. Chamava inclusive Almanac dos Seriados, né? Tem que aproveitar o nome. Passou um certo tempo, eu criei um outro programa lá chamado Movie Business, junto com meu amigo Rogério Victorino, que a gente trabalhou junto no Jornal do Vídeo, na Bevide, etc. Inclusive na Rede OM, tivemos esse amigo de trabalhar junto lá. Que falava sobre cinema. Só que o canal, infelizmente, acabou sendo cancelado, né? O canal no YouTube era um dos primeiros canais de streaming falando sobre isso, né? Bom,
aí eu continuei escrevendo, criei a Best TV, que é um site sobre informações sobre séries, mas assim, de tudo, né? Desde a parte de hardware até software. Software são os seriados, hardware é o computador, é o celular, é o televisor novo, onde você vai assistir o seriado. Com certeza. Nesse meio tempo, eu fiz uma parceria muito boa com o pessoal da Freak Pop e comecei a escrever lá. E, aliás, eu migrei basicamente todos meus textos mais convencionais para Freak Pop e deixei a parte técnica para Best TV. E aí, eu sentia muita falta desse negócio de fazer um programa em vídeo. Porque eu faço as entrevistas, né, com o celular, e gravo, edito e boto no YouTube e no Facebook. Mas eu sentia falta dessas entrevistas. E como os meus textos para Freak Pop eram mais analíticos, da parte de mercado, não dava para ficar escrevendo textinho, notas curtas, né? Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Eu criei uma coluna chamada Honda, que começou a entrar no final do ano passado, na Freak Pop, completando o balanço dos seriados que eu tinha criado antes. Criei em 2008, comecei a fazer de casa, ao vivo, no live, né? Coisa mais fantástica. Senhor, obrigado pelo live, porque você consegue fazer transmissão ao vivo do seu celular. É doido de pedra, né? Nunca imaginei. Eu, como sou um veterano da velha Camera Products, que é uma CP, que é uma câmera de 16mm, você andava para lá e para cá. Pesada, você imagina pra caramba. O celular. Puta, né? Era tão maluca aquela câmera que ela não tinha aquele apoio para o ombro, ela era reta, então ficava ali. Quando você tinha que filmar mais de 10 minutos, meu amigo, era complicado. E aí eu criei o Balanço Geral das Séries. O que é o Balanço Geral das Séries? Eu levanto durante a semana um monte de informação, né? E faço esse texto, são textos curtos e tal, e aí comecei a passar essas informações. Olha, essa semana foi cancelado tal série, foi renovada tal série, fulano de tal vai entrar na próxima temporada disso, né? E mais ou menos essa é a ideia. Só que aí comecei a ter um feedback muito grande de quem assistia, com perguntas. E às vezes agora virou mais um bate-papo do que eles têm de dúvida, do que a notícia. A notícia, no meio do programa, eu pego e falo rapidinho, blá, 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 né? Que às vezes não tem tanto assim, né? Mas agora eu vou fazer uma modificação que eu queria expandir um pouco o universo, saindo do Facebook, quer dizer, mantendo o Facebook, mas transmitindo oficialmente pelo YouTube. Né? Então tem um amigo meu que vai, assim que parar essa pandemia, ele vai me ajudar aqui a instalar aquele programa OBS. Né? OBS. É o mesmo que eu estou gravando aqui agora. Então, que vai me ajudar a colocar, porque eu acho legal, eu gosto de conversar e tal, mas às vezes eu quero mostrar alguma coisa e às vezes não dá, eu tenho uma Metrópolis, agora virou um seriado, então isso é uma coisa simples, mas às vezes tem um nome de um cara importante, que tem uma fotografia que é fácil de achar, deixa eu jogar no ar, pra pelo menos dar uma ilustradinha. No exatamente. Então, foi o que eu fiz aqui com você. Você me mandou as imagens, né? E eu lancei algumas imagens aqui enquanto a gente estava conversando. Legal. Essa é a minha ideia. Então, o Balanço Geral funciona desse jeito, a Freak Pop a gente está escrevendo e eles fecharam uma parceria com a Jovem Pan, a Rádio Jovem Pan. Então, o blog de entretenimento tem uma boa parte do conteúdo nós que fazemos, né? Eu escrevo, mando para eles publicam. E a vida continua, mesmo, digamos assim. E tem outra coisa que comecei a fazer no ano passado, que é o ClickTube, que é um canal com vários apresentadores de várias coisas, culinária, pet, seriado, cinema, né? Que eu tenho feito uma média de 4 comentários por semana, desculpa, por mês, né? Então eu faço um comentário, gravo, edito, mando para eles publicam lá no canal deles. Então é um jeito de quando eu gosto muito de uma série e quero falar alguma coisa mais detalhada, direta, né? mais detalhada, eu faço esse comentário e boto no ClickTube.
Beleza. Agora, para a gente fechar aqui, queria que você deixasse uma mensagem final para os fãs de Cariocas Trekkers, e principalmente que gostam de séries de ficção científica. Qual é o que você recomenda? Vai, deixa uma mensagem aí pra gente. Olha, gente, é o seguinte, eu acho que, primeiro de tudo, não crie expectativa com uma série que ainda está, ou um filme que vai vir por aí. Porque se você cria expectativa demais, eu vi o trailer, nossa, que legal. O trailer era só um atrativo, é uma isca para você morder e ir atrás do filme depois. Muitas coisas que eu aprendi nessa profissão quando você cria expectativa e a expectativa não é corroborada pelo que você viu, você fica frustrado e passa a achar as coisas tudo negativo. Então, assim, assista o primeiro episódio de uma série, mas se você achar que ela é boazinha, assista o segundo para ver se ela realmente te interessa. Senão, não perca seu tempo. Tem muita coisa boa no ar hoje, né? Eu dei algumas dicas aqui, Kingdom, o Último Guardião, essa série Lock and Key, que fala que é a premissa mais trivial dos filmes de suspense, né? Família traumatizada com um problema na cidade grande se muda para uma casa do interior, onde começa a acontecer fenômenos sobrenaturais. Só que a série tem uma intensidade dramática que eu fiquei assustado, tá? Como tem a Maldição da Mansão Hill, que é uma boa série de suspense, ficção científica russa, que é o caso de Better Than Us. Tem uma antologia agora tem duas antologias muito boas da Amazon. Uma é Electric Dreams, que é baseada no Philip K. Dick. São 10 histórias, uma melhor que a outra, né? E a outra é Tales from the Loop, que é uma antologia, cada episódio tem uma história diferente, né, sobre essa cidade no interior dos Estados Unidos, que tem um instituto de pesquisa avançada de ciência ultramoderna, né, que está na cara que evoluiu mais do que a humanidade e tem histórias para contar. E cada história, putz, também é aquele seriado que você fica apaixonado. É esse que é parecido com como é que é aquele seriado? O Stranger Things? Black Mirror? Black Mirror? Não. É que, na realidade, Black Mirror é isso que é engraçado. Black Mirror era um seriado obscuro, totalmente obscuro, se me permite a brincadeira, inglesa. Ninguém conhecia a série. Tanto é que ela é uma série irregular. Tem 3 episódios, 6 episódios, 3 episódios nas 3 primeiras temporadas que passava lá na ITV, na Inglaterra. Acontece que, para aumentar o catálogo, né, de alternativas, a Netflix foi lá e comprou a série. E, puf, ela estourou. Se você quer uma série que te incomoda, Black Mirror, essa é a série. Ela realmente fala sobre a tecnologia atrapalhando e complicando a vida do ser humano que não sabe lidar com tecnologia. É bom deixar isso claro. Exatamente. Aquele que... o primeiro, eu nunca vou esquecer, quando eu terminei de assistir o primeiro episódio, que é a história do ministro e da chantagem com o primeiro-ministro inglês, eu falei, não, como é que alguém escreve um negócio tão deprimente como isso? Eu achei fascinante, mas deprimente, pesado, tem uma moral horrenda, mas faz parte do nosso dia a dia. Então é isso que eu tenho a dizer para vocês. Curtam as coisas divertidas, vem muita coisa de Jornada das Estrelas nos próximos 2 anos aí, não só de cinema, mas principalmente de televisão. Vai vir 2 desenhos animados, mais 3 séries live action. Dizem que uma delas finalmente vai ser a Academia da Frota, né? Que vai ser o tipo Barrados no Baile no Futuro. Mas é o que nós temos para hoje para oferecer de informação. Então, e me assista no Balanço da Série. Estou lá para sempre responder perguntas das pessoas mais ávidas por informações. Paulo, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado mesmo. Foi mais de 1 hora de entrevista. Como você fala, hein? Pelo amor de Deus. Histórias sensacionais. Eu acredito que todo mundo vai adorar. Muito, mas muito obrigado, tá? E, como poderia dizer, mais do que nunca nessa situação toda que nós estamos vivendo, vida longa e próspera, né?
Com certeza. É Com isso certeza. aí. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, meu amigo. Quando precisar de alguma coisa, é só tocar. Tá bom, grande abraço. Outro. Tchau, tchau.